Olá, seja muito bem-vindo à Introdução à Programação. Eu sou Luciana e vou te acompanhar nessas aulas dessa disciplina que tem o objetivo de te ensinar a programar computadores. Na nossa área, a gente chama a programação de codificação também. Então, ao longo das aulas, se você me vir falando codificação, não fique em dúvida, eu estou fazendo referência à programação de computadores, certo? Muita gente, quando escuta falar de programação, fica meio em pânico. Talvez por alguma experiência passada ou porque já ouviu falar que não é uma disciplina muito fácil, mas existe uma tendência mundial de que o ensino de programação, a programação em si, é para qualquer pessoa. Muita gente famosa, como Mark Zuckerberg do Facebook ou Bill Gates da Microsoft, defendem que todo mundo deveria tentar programar computadores um dia, né? Então, eu peço que você não fique ansioso ou ansiosa, se dê a chance, sem medo, de começar a aprender a programar computadores. Aí você vai me perguntar, Luciano, o que eu preciso para poder programar computadores? Quais são os pré-requisitos? Bom, você precisa de uma coisa que todo mundo tem, que é raciocínio lógico, né? Todo mundo consegue raciocinar logicamente. Alguns com mais facilidade, outros com menos, mas raciocínio lógico é uma propriedade de todo mundo. É claro que a gente consegue, através de exercícios, aprimorar, melhorar o raciocínio lógico. E aí é isso que eu vou precisar que você se proponha a fazer aqui também, né? Ao longo das aulas, você vai ver que tem muita proposta de exercício que não é efetivamente programação. E aí você pode se perguntar, ai meu Deus, por que eu estou fazendo esse exercício? Para te ajudar a melhorar o seu raciocínio lógico. Então, tudo está muito bem pensado, selecionado, para te ajudar a ter sucesso na programação. A nossa ideia principal é que a gente consiga pensar de maneira organizada, de maneira estruturada. Se você parar para pensar na forma como a gente pensa, você vai ver que o pensamento tem uma natureza caótica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pensa num monte de coisa ao mesmo tempo, né? Você pode estar assistindo esse vídeo agora e estar pensando que você tem coisas para fazer mais tarde, que talvez não dê tempo de terminar de assistir o vídeo porque você está atrasado para uma outra tarefa. Então, enfim, o nosso pensamento, ele não é ordenado. E para a programação de computadores, ele vai precisar ser, porque o computador é uma máquina, você bem sabe disso, e essa máquina precisa que as instruções sejam dadas de forma organizada, né? Então, ela vai fazer tudo que você disser, na ordem que você disser. O que não for dito, não será feito. E o que for dito na ordem equivocada, será feito na ordem equivocada. Então, essa coisa que a gente chama de pensamento estruturado, a gente dá o nome de pensamento computacional. E aí o pensamento computacional não deve ser uma característica só dos profissionais de informática ou só de programadores. Pensamento computacional é para todos, né? Toda vez que você tem um problema, você precisa tratar esse problema de maneira estruturada. Então, você pega o problema, observa qual é o problema, segmenta esse problema em partes menores, se ele for um problema muito complexo, resolve essas partes menores e aí, no final das contas, você vai conseguir uma solução para o seu problema porque você, ordenadamente, chegou a uma solução, né? E não de uma maneira ansiosa ou sem fazer muita reflexão. Então, o pensamento computacional é um pensamento que todos deveriam tentar exercitar na solução de problemas, que é o que a gente faz na programação, né? Na programação de computadores, nós resolvemos problemas. Então, a gente tem um problema que a gente vai resolver com o auxílio do computador, criando um programa. Só que, por enquanto, a gente não vai começar criando programas. A gente vai criar primeiro algo que chamamos de algoritmos. Os algoritmos são soluções estruturadas para problemas. Então, é isso que eu acabei de te falar que a gente alcança com o pensamento computacional. Você aborda o problema, se ele for muito complexo, você segmenta e aí você propõe soluções ordenadas para aquele problema. Então, isso a gente chama de algoritmos. Que também não é uma exclusividade da informática. Se você se lembrar do exemplo que a gente tem lá na aula, a gente tem um algoritmo
para o jogo de pedra, papel ou tesoura, né? Então a gente fala que eu preciso pelo menos de 2 jogadores. Eles jogam ao mesmo tempo e aí eu vou começar a analisar o que cada um escolheu. Se os 2 escolheram o mesmo elemento, por exemplo, se os 2 jogaram pedra, eu vou ter que ter uma nova rodada do jogo, porque os elementos precisam ser diferentes. Se nessa nova rodada um jogou tesoura e o outro jogou pedra, o que jogou pedra ganha, porque pedra ganha de tesoura. E por aí vai. Se você conhece o jogo, você vai entender o que eu estou falando. Se você não conhece, lê com atenção o algoritmo lá da aula que você vai ver. Mas você vai ver também lá nesse algoritmo que a gente tem o passo a passo da solução para esse jogo de pedra, papel e tesoura. Então, o algoritmo serve para muitas coisas, né? O algoritmo serve para qualquer problema. Se eu quiser fazer um algoritmo para descrever o problema de fritar um ovo numa frigideira, eu consigo. Basta que eu descreva passo a passo o que é que uma pessoa que deseja fritar um ovo numa frigideira tem que fazer, certo? E a gente vai ver também, você já viu nessa primeira aula, que os nossos algoritmos viram fluxogramas. O fluxograma seria a versão gráfica do algoritmo. O algoritmo é um texto, ele não é gráfico, ele é texto em português para a gente, e o fluxograma é uma versão visual do algoritmo. Aí eu desenho de qualquer maneira? Não. O fluxograma tem símbolos específicos que denotam funções específicas que a gente se referiu no algoritmo. Então, vamos dar uma olhada nesse fluxograma que tem lá na nossa aula, que é um fluxograma muito simples para somar 2 números, né? Você tem que receber 2 números do usuário, o usuário vai te dar 2 números, te informar. Você vai pegar esses 2 números, vai somar e vai mostrar o resultado na tela para o usuário. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso marcar, primeiramente, no fluxograma, o início e o fim dele. Então, eu marco o início e se você olhar lá embaixo, você vai ver fim, marcando que lá embaixo finaliza o fluxograma. Primeira coisa que eu preciso fazer para somar esses 2 números é receber esses 2 números via teclado. Eu não tenho como somar 2 números se o usuário não me disser quais números ele quer que o computador some. Então, eu peço que ele me informe 2 números. O primeiro número fica armazenado numa variável, que eu chamei de num1. O segundo número fica armazenado numa variável que eu chamei de num2. Variável é aquele conceito lá da matemática, que a gente trabalhava com a variável x. Então, a variável é esse conceito. Então, aqui eu tenho 2 variáveis que vão guardar os números que o usuário me informar. E aí o computador, uma vez que esses números tenham sido fornecidos, vai somar no 1 e no 2, no 1 mais no 2, e guardar o resultado em uma terceira variável, que é a variável soma. E aí, depois que ele fizer esse processamento de cálculo, ele vai exibir em tela esse resultado, que está na variável soma. Então, observe que eu tenho símbolos diferentes, eu tenho o símbolo do início e do fim, depois eu tenho um símbolo com essa linha em diagonal, que é a entrada de dados via teclado, depois eu tenho o retângulo que indica o processamento, depois eu tenho um símbolo parecido com uma seta, né? Que indica saída de dados em tela. Então, o fluxograma representa, através de símbolos específicos, aquilo que você deseja que o computador faça. A gente vai ver vários outros exemplos de fluxograma nas nossas aulas. Você fique tranquilo que tem exercício disso, tem outros vídeos em que eu abordo o fluxograma e aí a gente com tranquilidade vai se familiarizando com esses símbolos e com o que eles querem dizer, ok? Eu agradeço a sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!